Olá, meus amores! Eu sou a professora Edna Selle e hoje vamos falar de cálculos matemáticos. Sim, vamos exercitar a prova real. A prova real, que é uma operação matemática usada para provar que um cálculo matemático foi feito corretamente. Na prova real, utilizamos a operação contrária, quer dizer, inversa, da que foi feita anteriormente. Vamos explicar melhor o que é isso? Imagine que você esteja em um ponto e deseja alcançar outro ponto. E você decide um determinado percurso, um determinado trajeto para chegar a este segundo ponto. Conclui-se que, ao voltar, dando passo a passo contrário, você irá chegar no ponto inicial, correto? Sim. Porém, se ao voltar o seu trajeto, você acabar em outro ponto diferente do inicial, isso indica que algo deu errado no seu cálculo, na sua trajetória. Não é isso? Pronto, é justamente o que a prova real faz. Voltando, dando passo inverso para verificar se o seu cálculo, a sua trajetória está correta. Na prova real de um cálculo de adição, usamos a subtração. E na prova real de um cálculo de subtração, nós usamos a adição. Porque a adição e a subtração, elas são operações inversas, são operações contrárias. O cálculo da prova real possui regras que devem ser aprendidas e aplicadas da maneira correta. Mas para que qualquer regra seja realmente aprendida, ela antes tem que ser entendida. Iremos iniciar tentando entender melhor o raciocínio usado na prova real da adição. Eu tenho aqui uma quantidade, 2 tampinhas. A esta quantidade, eu quero adicionar, somar, mais 4 tampinhas. Eu tenho inicialmente 2 e quero juntar, somar 4. Então, eu terei 2 mais 4. Esta é minha adição. E o resultado da adição é 6 tampinhas. 2 mais 4 é igual a 6. Eu juntei, eu uni, somei quantidades. Porém, se dessa quantidade total que eu fiquei, 6 unidades, eu retirar a parcela de 2, terá que me sobrar 4. Se sobrar diferente, alguma coisa deu errado. Ou, se dessa quantidade de 6 eu retirar, diminuir, subtrair a quantidade de 4, terá que me sobrar a parcela de 2. Caso contrário, algo no meu cálculo deu errado. Agora, nós vamos observar o raciocínio utilizado na prova real da subtração. Eu tenho aqui uma quantidade determinada, 6 tampinhas. E dessas 6 tampinhas, eu quero retirar, subtrair 2 tampinhas. Eu tinha 6, tirei 2, 6 menos 2, me restou 4. Se eu fizer o processo contrário, pegar as 2 tampinhas que eu retirei, a parcela de 2, e juntar, somar a parcela de 4, terá que dar como resultado 6, a quantidade inicial que eu tinha. Caso a quantidade dê diferente, é porque alguma coisa no processo da subtração está errado. Iremos utilizar a folha quadriculada encontrada nos cadernos quadriculados. Eles são indicados na organização dos cálculos matemáticos, porque com eles temos a certeza da colocação correta de cada algarismo em sua ordem específica.
Iremos iniciar com a prova real da adição. Aqui nós temos um cálculo. Vejam que foi utilizado o reagrupamento. E antes de fazer a prova real desta adição, vamos relembrar os termos da adição. Os termos quer dizer cada elemento que fazem parte da adição. Aqui nós temos duas parcelas. Observem que é uma adição de duas parcelas e um resultado. Então, os termos são parcela, parcela, soma ou total. A regra da prova real diz que devemos isolar uma dessas parcelas. Eu poderia escolher qualquer uma das duas. Escolho essa e fazer um segundo cálculo, que é o cálculo da prova real, com os termos restantes. Me restou uma parcela e o resultado da conta. Farei um cálculo com a operação inversa contrária. Então, se o meu cálculo é adição, a minha prova real será de subtração. E vou utilizar nessa subtração os termos que me sobraram. Lembrando que na subtração existe uma regra. O maior número fica em cima e o menor número fica embaixo. Após armar a conta, vamos efetuar. De 6, eu quero tirar 9. Percebo que isso não é possível, vou ter que fazer o reagrupamento. Então, eu vou nas dezenas, retiro uma dezena. Se tinha 3, ficará 2. Essa dezena que eu tirei, levo para as unidades. Agora sim, 16 menos 9, me resta 7. Vamos para a ordem das dezenas. De 2, eu quero tirar 8. Não vou conseguir fazer isso, terei que reagrupar. Vou na ordem das centenas, retiro uma centena. Então, se tinha 6, ficará apenas 5 e levo essa centena para cá. De 12, tirando 8, me sobrará 4. Agora, de 5 menos 3, me sobrará 2. A regra diz: se o resultado da prova real dessa subtração foi igual ao termo isolado, a prova real está correta, o meu cálculo está correto. Agora iremos exercitar a prova real da subtração. Nós temos aqui o cálculo da subtração, que vocês já perceberam que foi usado o reagrupamento nela. E antes de efetuarmos a prova real, vamos relembrar os termos, os elementos de uma subtração. Aqui nós temos o minuendo, o subtraindo e o resultado é o resto ou a diferença. Do mesmo jeito que fizemos na prova real da adição, iremos fazer com a da subtração, isolando um dos termos e fazendo uma operação inversa com os termos que sobraram. Se a operação é de subtração, a prova real será de adição. Iremos fazer uma adição com os termos que sobraram. E vejam que não existe uma ordem de colocação, pois uma das propriedades da adição diz que a ordem das parcelas não altera, não muda o resultado. Então, iremos colocar e efetuar a nossa adição. 5 mais 8 irá dar 13, deixo 3 e sobe 1. 1 mais 4, 5, com mais 7, 12, deixo 2 e subo 1. 1 mais 1, 2, com mais 4, 6. O resultado da prova real deu 623. A regra diz que se o resultado da prova real do cálculo de adição foi igual à parcela reservada, o nosso cálculo está correto. Agora, meus amores, iremos exercitar a prova real da adição de mais de 2 parcelas. Aqui eu tenho uma adição com 3 parcelas,
Mas para efetuar a prova real, eu só irei precisar de 2 parcelas. Lembrem-se que uma a gente reserva e a outra a gente utiliza para juntar com o resultado e compor o cálculo da prova real. Como é que a gente vai fazer isso? Eu irei diminuir a quantidade de parcelas. Eu irei juntar essas 2 parcelas e transformar elas em um só número. 148 mais 221, 8 mais 1, 9, 4 mais 2, 6 e 1 mais 2, 3. 369, ele tem um valor igual a essas 2 parcelas juntas. Então, 148 e 226 é a mesma coisa que 369. Vou repetir aqui apenas para mostrar a vocês que o valor vai continuar o mesmo. 369, que representa essas 2 parcelas, mais 365. Vamos ver quanto dará? 9 mais 5, 14, sobe 1. 6 e 6, 12, com mais 1, 13, sobe 1. 3 mais 3, 6, com mais 1, 7. Vejam que o resultado não mudou. Eu mudei a quantidade de parcelas, juntando 2 em uma só. Agora sim, eu posso efetuar o cálculo da prova real, que diz que devemos reservar uma parcela e efetuar o cálculo inverso com os termos restantes. Se o cálculo é de adição, a prova real será de subtração. Efetuando aqui a subtração, organizando, as parcelas, o maior número em cima, o menor número embaixo. Agora, vamos efetuar o cálculo da subtração, que é o cálculo da prova real. 4 menos 5 eu não posso fazer, por isso vou ter que fazer o reagrupamento aqui, indo na ordem das dezenas. Tirando uma dezena, se tinha 3, ficam 2. Essa uma dezena vem para cá. 14 menos 5 vai me restar 9. 2 menos 6, não posso efetuar, vou na ordem das centenas, pego uma centena, se tinha 7, vai restar 6, e levo a centena aqui para casa das dezenas. 12 menos 6, me sobram 12. 6 menos 3, me sobram 3. Se o resultado que eu obtive foi igual à parcela que eu reservei, o meu cálculo de adição está correto. Espero que vocês tenham entendido. Exercitem a prova real como forma de comprovar se os seus cálculos estão corretos. E até uma próxima aula.